pessoal, aqui é a Cláudia da Movimento Mirim. Hoje é o dia do nosso webinário. Esse webinário, o propósito desse encontro aqui é a gente responder as dúvidas que foram encaminhadas por alunos e ex-alunos da formação online da Movimento Mirim. Hoje a gente tem duas dúvidas que foram encaminhadas, então vamos embora já para a primeira pergunta. A primeira pergunta foi feita por uma professora de natação. Então, a dúvida dela diz respeito à diferença que existe entre a facilidade de flutuar de meninos e meninas. Ela observa que, na prática dela, os meninos precisam de mais apoios para conseguirem ficar na posição de flutuação. Vamos lá, gente, vamos entender essa história da flutuação, né? Então, o que vai determinar se o meu corpo vai ter maior ou menor propensão para flutuar é a densidade do meu corpo. O que acontece é o seguinte, na fase aí perto, né, que a gente vai se aproximando da puberdade, os meninos, eles começam a secretar mais testosterona e as meninas começam a secretar mais estrógeno. Então a gente observa uma diferença sexual importante nesses corpos. As meninas, elas começam a ganhar muita massa gorda, muito tecido adiposo, principalmente na região das coxas, do quadril e dos seios. Ao contrário dos meninos, que começam a ganhar mais musculatura. E a gente sabe que a densidade do tecido adiposo, ela é inferior à densidade do tecido muscular. Então, de verdade mesmo, a gente tende a observar essa diferença de flutuação entre as meninas e os meninos, até porque aonde as meninas ganham mais gordura é mais nessa parte do tronco, isso também facilita bastante, né? Quer dizer, mais próximo do tronco, isso também facilita a flutuabilidade dessas meninas. Agora, isso a gente observa nessa fase aí que está iniciando a puberdade. Na infância, a gente não tem diferença significativa na densidade desses corpos que de repente justifique aí uma maior ou menor facilidade de uma ou outra criança flutuar. Isso vai depender mesmo de cada corpo, né? A gente observa, por exemplo, né, a nossa densidade, ela vai mudando ao longo da nossa vida, muito em função dessas alterações na nossa composição corporal. Então, se vocês observarem idosos, é comum que à medida que a pessoa vai se aproximando aí dessa terceira idade, né, ela passe a flutuar mais. Por quê? Porque a tendência é uma perda de massa óssea, né, uma perda significativa de massa óssea. E a densidade do tecido ósseo, ela é bastante alta. Então, o que acontece é que esses corpos passam a flutuar com mais facilidade. Bom, então, eu não sei se deu para ficar claro aqui, mas a ideia é essa, né? Quanto mais denso for esse corpo, quanto maior a densidade desse corpo, mais difícil é para esse corpo flutuar. Pessoal, vamos agora então para a segunda pergunta. A segunda pergunta foi feita por um professor de lutas que me trouxe a seguinte questão. Ele falou, olha só, eventualmente eu preciso deixar as crianças sentadas no banco porque tiveram um comportamento inadequado, então elas precisam sentar para se acalmar, a gente conversa e aí eu autorizo o retorno delas para a aula. Mas ele observa que muitas vezes crianças com TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, essas crianças às vezes ele autoriza o retorno e a criança diz que não vai retornar. Vamos entender toda essa história aí, pessoal. Primeira questão é a seguinte, se a gente tem crianças que a gente já sabe, né, que já foi informado pra gente não pode supor, né? Então, na verdade, se a criança tem transtorno opositor, eu recebi essa informação da família, essa informação foi passada para mim, então foi feita a avaliação nessa criança nesse sentido, né? Recebi essa avaliação. É importante que a gente tenha aí um diálogo bacana com a família, mas sobretudo que a gente tenha um canal aberto com o profissional responsável pela terapia dessa criança, para que a gente consiga alinhar condutas e para que as nossas condutas passem a ser mais eficientes. É muito desafiador para o professor, não é fácil, porque na verdade o que acontece é que muitas vezes essas crianças tendem a protagonizar as situações. E ao mesmo tempo que essas crianças existem no grupo, a gente tem todo um outro grupo
que se desorganiza com comportamentos que fujam muito daqueles combinados que foram colocados. Então é difícil porque é uma criança que não só a gente tem que dar conta do comportamento dela e assegurá-la e acolher, enfim, mas a gente também tem um grupo que se desorganizou a partir desse comportamento, né? Então, é importante que a gente tenha esse canal aberto com o terapeuta. Tem uma questão que é fundamental, que é a consistência. Isso é muito importante, gente. Essas crianças com um transtorno opositor são crianças que, na verdade, elas costumam ser rejeitadas, né? Porque o que acontece? As crises de raiva, elas são muito exacerbadas. Vamos lembrar que na hora que a gente está na infância, a criança ela ainda não consegue reconhecer exatamente, né? No caso dessa criança que esse professor está relatando, ela está num grupo de 3 a 6 anos. Esse grupo de 3 a 6 anos, eles ainda não entraram em contato com a interpretação sobre as emoções. As emoções são manifestações que acontecem no nosso corpo e a gente não domina. E a partir do momento que a gente começa a interpretar aquilo que se passa no nosso corpo, olha, esse frio na barriga é medo, essa vontade que você tem de quebrar tudo é raiva, né? Na hora que a gente começa a nomear essas emoções, a gente começa também a aprender a interpretar essas emoções. E, sobretudo, a entender qual que é a origem, o que me levou a ter esse comportamento, né? Mas isso é muito difícil. Na infância, né, esses pequenininhos de 3 a 6 anos, eles ainda não alcançam essa abstração. É por isso que o tempo inteiro a gente tá lá, olha, você tá com raiva, isso é comum, você tá com medo, deixa eu te ajudar, né? Por isso que é importante a gente nomear o tempo inteiro. E se a criança tem uma crise de raiva muito exacerbada, ela precisa, na verdade, botar essa raiva para fora, porque senão ela tá inacessível. Pessoal, lidar com autorregulação emocional é um exercício para a vida inteira. A gente que é adulto, às vezes, tem dificuldade de fazer isso. Imagina uma criança pequenininha que sequer entende aquela emoção que está se passando no corpo dela. Então, quando existem aí comportamentos de raiva, e essa raiva, na verdade, ela tá atrapalhando todo aquele ambiente pedagógico, a gente precisa conter essa raiva, a gente precisa conter, eventualmente, um comportamento agressivo, né? Então, nossa abordagem é sempre no seguinte sentido, olha, você está com muita dificuldade de controlar o seu corpo, senta um pouquinho, se acalma, quando você estiver mais calmo, você retorna para a aula. Se a criança é pequenininha, no caso dessa criança aí que está num grupo entre 3 e 6 anos, pelo que foi relatado pelo professor, ela não consegue ainda falar, olha, agora eu já tô mais calma, eu posso voltar. É você, na verdade, que vai precisar autorizar, é você que vai precisar abordá-la. Agora, o tempo da criança pequena, ele é muito curtinho, porque a criança pequena, ela vive no presente, ela não vive no futuro. Então, é aquele tempinho para ela respirar, para ela se acalmar, você combina com ela o novo comportamento que ela vai passar a ter e o tempo inteiro você antecipa, você autoriza o retorno dela para a aula e o tempo inteiro você vai antecipando as ações dela. Então, na hora que você percebe que ela tá para chutar uma bola, que na verdade é um jogo de queimada, você fala, olha só, eu tenho certeza que você consegue se controlar muito bem, você segurou a bola com a mão. Então, na verdade, como ela ainda não consegue se autorregular, você oferece para ela esse controle, essa regulação externa, antecipando ações dela e redirecionando o comportamento dela. É assim que funciona, é exaustivo para o professor, mas é assim que funciona. Se a criança, ela tá nessa situação, né, ela tá dentro aí dessa avaliação, ela foi avaliada com uma criança que traz esse transtorno opositor, esse tempo curtinho de interrupção do comportamento dela, que a gente fala, olha, senta um pouquinho para se acalmar, ele é insuficiente, porque essas crises, elas são grandes mesmo, sabe? E a gente precisa que ela se reorganize. Então, assim, ela vai precisar, eventualmente, ficar um tempo maior do que aquele que a gente gostaria, a gente vai precisar acolher. Então, assim, é comunicar a essa criança que a gente está lá para ajudá-la, mas que ela vai ter que conter esse comportamento dela. E você permanece próximo a ela, porque de certa forma você vai reassegurando, porque isso também traz ansiedade, isso também traz insegurança, é uma coisa que ela não consegue controlar ainda, ela tá com essa dificuldade, né? Então, eventualmente, esse tempo pode ser maior. E aí vem esse problema, na hora que a criança se acalmou,
Como no transtorno opositor, na verdade, a criança se opõe, desafia a figura de autoridade, que no caso é você, aí por uma questão de enfrentamento ela fala, não, vou voltar. A nossa abordagem é no seguinte sentido, olha, eu percebi que agora você tá mais calmo e eu gostaria muito que você voltasse, eu tô aqui te esperando para você brincar comigo, mas a escolha é sua. E você devolve isso para a criança, mas acolhe a criança, né? Pode ser que ela não volte, pode ser que depois de um tempo ela volte, então você convida novamente. Agora é fundamental que antes dessa aula terminar, ou assim que essa aula tenha terminado, que ela receba um reforço seu. Se ela tiver voltado para a aula, que você comunique, olha como você foi bacana, muito bem, parabéns, gostei que você conseguiu controlar sua raiva quando você voltou para a aula, foi bacana brincar com você. Ou se ela não voltou, a informação é a seguinte, olha, eu tenho certeza que na próxima aula vai dar tudo certo, bacana, você conseguiu, você tá mais calmo agora, tô te esperando para você brincar. Comunica a família e se você tiver um canal aberto com essa pessoa que é responsável pela terapia da criança, vale a pena também ir aos pouquinhos, né, trocando uma ideia com essa pessoa, né? À medida que a gente vai conhecendo os nossos alunos, né, isso não adianta, isso é tempo, isso é à medida que eles vão tendo mais tempo com a gente vai percebendo os gatilhos, né? A gente vai aprendendo a antecipar essas situações. Eventualmente eles surpreendem a gente, mas grande parte das vezes a gente começa a perceber, a gente começa a prever já esses comportamentos deles, né? Então a gente começa a se antecipar a isso e a tendência é isso ir reduzindo mesmo de intensidade. Então, são duas questões. A primeira questão, a gente precisa acolher e a gente tem que ser consistente. Então, assim, se está com uma crise de raiva exacerbada, não tem como permanecer na aula. Mas na hora que ela se acalmou, a gente convida e não convida no sentido de, insistindo muito, né? Olha, eu queria que você viesse brincar comigo. Você vem? Não? Tudo bem, né? Porque aí você não entrega para ela aquilo que ela tá tentando fazer, que é te desafiar. Você não quer vir? Ok, né? Você devolve para ela essa escolha e deixa claro que a decisão dela de não voltar é dela e não sua, né? Claro que falando aqui num vídeo é tudo muito fácil, mas no dia a dia do professor não é fácil ser professor, porque a gente tem um grupo ainda para dar conta e não é um grupo de tranquilos, né, pessoal? Cada criança lá vai apresentar pra gente um determinado comportamento. Mas é o caminho, tá bom? Então esse é o caminho. A tendência, na verdade, é a gente também ficar mais tranquilo, porque à medida que a gente vai conhecendo melhor as nossas crianças e a gente vai prevendo esses comportamentos, isso também acalma, porque muitas vezes a gente se desorganiza também, é difícil pra gente dar conta de tudo, né? E à medida que a gente vai passando por essas situações, você já prevê aquilo e você já vai aprendendo a lidar com essas situações. Agora, assim, crise de raiva, não tem como a criança continuar naquele ambiente pedagógico, ela precisa sim ser retirada para se acalmar, né? É assim que a gente vai contendo. A gente comunica para ela, olha, você tá com raiva, eu tô observando, respira, se acalma, fica aqui, eu tô do teu lado, né? É isso que a gente pode fazer, é isso que tá à nossa disposição, tá bom? Bom, se tiverem mais dúvidas, vão encaminhando para cá. O contato da Movimento Mirim é 11 9 50 61 80 20. A gente volta a se ver no mês que vem, em outubro, no próximo webinário da Movimento Mirim. Beijo para vocês, bom trabalho e até a próxima!